Meus amigos, meus irmãos, o Centro Espiritual Universalista, o céu da LBV, unifica neste final de ciclo todos os ensinamentos de Jesus em espírito e verdade, mas à luz do novo mandamento. Nenhum sectarismo, nenhum ecletismo, nenhum hibridismo, porque a verdade não é híbrida, não é sincrética, não é eclética, não é sectária. A doutrina do céu é exatamente a doutrina do Cristo de Deus, acima de todas as perversidades geradas pelas religiões humanas, diletas filhas de Satanás ou do Anticristo. Doutrina do céu, Espírito da verdade. Alziro Zaru responde. A lição de hoje é Na Terra dos Gerazenos 4, publicada no jornal Gazeta de Notícias, no dia 12 de agosto de 1970. Temos pena dos materialistas porque estão sempre à mercê dos espíritos maus que os cercam. Realmente, não há mais segurança fora do Evangelho e do Apocalipse de Jesus. Como o Espírito da Verdade explica o pedido daqueles obsessores para entrarem nos porcos? Quando, pelo órgão do subjugado Gerazeno, pediram a Jesus: manda-nos para aqueles porcos, a fim de que entremos neles. Os espíritos impuros se achavam dominados e governados pelos espíritos superiores. Estes é que os impeliam a exprimir-se desse modo. Logo que Jesus lhes concedeu a permissão solicitada, eles se acercaram dos porcos, os espantaram por meio de uma aparição só visível para os mesmos porcos e os impeliram na direção do lago, a fim de que ali se precipitassem, perseguindo-os com aquela aparição que revestia uma forma e fazia gestos e ameaças de natureza a aterrorizá-los. Para lhes infundir esse terror, os espíritos impuros não se serviram da forma humana. O espírito, como sabeis, pode tomar a forma, a aparência que julgue necessária à obtenção do resultado que deseje. Para causar terror, muitas vezes, o espírito inferior reveste a forma, a aparência de um animal perigoso e inimigo do que ele quer apavorar. Foi o que se deu com os que assombraram os porcos e os fizeram precipitar-se no lago. Dissemos que a aparição só era visível aos porcos. Se assim não fosse, o povo não teria acreditado que os espíritos imundos entraram nesses animais. Um médium vidente que estivesse entre a multidão não teria, embora fosse esta a vontade dos obsessores,
podido vê-los sob a forma, a aparência que tomaram, porquanto a vontade desses espíritos nenhum poder tinha para o conseguir. Eles se mostraram aos porcos porque a isso haviam sido autorizados, mas não lhes era lícito ir além. Tudo se realizava segundo a vontade do Mestre, objetivando o resultado que ele queria alcançar. O fato de serem os espíritos impuros visíveis aos porcos, quando não o eram para o povo, não vos deve causar mais admiração do que este. Lado a lado, dois médiuns videntes, somente um vê o espírito que se manifesta. Nesse caso, a vontade do espírito intervém. Quanto aos animais, a visão para eles se produz exclusivamente pela vontade do espírito, porque a combinação dos fluidos entre o espírito e o animal, como dissemos, é impossível, ao passo que, para se tornar visível ao médium vidente, o espírito opera por ato de sua vontade e exerce sobre o médium uma ação fluídica. Repetimos, não admitais nunca a possibilidade de uma união, embora momentânea, entre o espírito e o animal. Não há subjugação corporal deste por aquele e ainda menos possessão, substituição. Há apenas subjugação moral, no sentido de que o espírito consegue espantar o animal, enchê-lo de pavor, obrigá-lo a atos extravagantes que podeis considerar materiais, mas que nem por isso deixam de tocar a inteligência relativa daquele que a sofre. A vontade do obsessor basta, por si só, para tornar vidente o animal, pela razão de que o espírito deste é mais apto que o vosso a ter a faculdade da vidência, e ainda porque a vontade do espírito, por mais inferior que ele seja, domina sempre o espírito animal, a menos que a isso se oponha um espírito superior. Não se conclua daí que o animal vidente seja médium. Não o é na acepção exata da palavra, pois não pode, em caso algum, servir de intermediário ao espírito para se manifestar ao homem. O animal goza de uma faculdade que lhe é peculiar. É apenas vidente, não médium. Entretanto, em certos casos, ao alcance da vossa percepção, a faculdade de ver que o animal possui pode servir especialmente pelo terror que dele se apodera, para, da presença do obsessor, prevenir o homem quando não existe nenhuma coisa material, visível ou tangível, para esse mesmo homem capaz de justificar semelhante terror.